Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, pedir que o Senhor esteja conduzindo, Pai, essa conversa, essa exposição, para que a gente possa aprender um pouco mais da Tua palavra e da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, e que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, nós vamos fazer uma série de estudos aqui, de conversa, sobre esse tema, pecados capitais e virtudes cardeais. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acho que tenha só 7 pecados capitais e só 7 virtudes cardeais, tá bom? Isso é uma ponte para a gente tratarmos, inclusive, desses pecados e outros que a gente possa trabalhar e ler e estudar nas Escrituras. Ok? Tudo bem? Tirou a ansiedade? Tá bom, então vamos lá. Quem já assistiu esse filme? Rapaz, são poucos. São poucos. Desculpa, eu vou ter que dar um spoiler, tá? Mas esse filme é de 95, então sinto muito. Eu vou dar o spoiler e você vai assistir depois, tá bom? Esse é um daqueles filmes brilhantes em termos de enredo, mas é sinistro, né? Quem assistiu esse filme sabe que é sinistro. Tem algumas coisas neles assim meio complicadas, a fotografia é meio amarelada, é um filme, é um thriller de suspense. Conta a história de 2 detetives, tá? Um pelo Morgan Freeman e o outro pelo Brad Pitt. Eles são detetives e estão procurando um assassino em série. E esse assassino em série está cometendo os crimes baseado nos 7 pecados capitais. Tá? É óbvio que eu não vou contar o fim do filme, eu estou dando o spoiler do filme. Mas a gente não espera o que vai acontecer no final. E realmente o final é assim assustador para esse tipo de thriller. Mas o assassino em série, que era protagonizado pelo Kevin Spacey, um excelente ator, embora tenha se envolvido com uma série de problemas aqui, inclusive entre elas um dos 7 pecados capitais. Ele faz o papel do John Doe, ou seja, ele é um assassino que não tem nome, é um Zé Mané, é um João Ninguém. E entre todas as mensagens e as coisas que passam nesse filme, tem uma fala dele que é muito interessante. Tá? Ele diz assim: nós vemos um pecado capital em cada casa, em cada esquina e toleramos. Toleramos porque é uma coisa comum, é uma coisa banal. Toleramos de manhã e toleramos à noite, mas isso acabou. Então, o assassino em série, ele está, assim, chega num estágio de loucura tal que ele vai matar algumas pessoas que são representativas desses pecados capitais. Assistam o filme, tá? Aliás, o primeiro nome para essa série seria Seven. Aí a gente falou assim, cara, isso está parecendo muito igreja pintada de preto, né? Esse negócio de Seven na escola bíblica e tal, vamos mudar um pouco esse negócio aqui, né? E aí a gente foi para os 7 pecados capitais. Mas é interessante porque pecado é um negócio complicado, né? E a palavra do John Doe também é muito interessante. A gente se acostuma. Para nós não choca muito mais.
num país como o nosso, principalmente depois desse episódio do Carnaval, isso daqui é exemplo pronto, né? De fato, eu não assisti isso, a não ser algumas imagenzinhas, assim, porque eu faço questão de não ver nada no Carnaval. Mas você já não acostumou com isso? Quem não se acostumou com o Carnaval? Olha, eu não me acostumo, esse negócio para mim me deixa... Não faz parte da cultura já? Sim ou não? A gente se acostumou com isso. Tá? Você pode não gostar, você pode achar assim, pô, esse negócio, mas assim, né? É a mesma coisa da gente falar assim, teve roubo na política. Cara, é no Brasil. Você já não se acostumou com isso? Sim ou não? Pode falar. Se você não se acostumou, você fala, cara, eu não me acostumei. Cara, faz tanto a parte do nosso dia a dia que quando a gente vê, olha, corrupção em tal lugar, corrupção naquele lá, fala assim, pô, é mais um. É mais um. E quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a gente pode tropeçar nessa questão. É mais um. É mais uma questão, é mais um pecado, é mais um deslize, é mais uma transgressão. E isso é complicado. Então, antes da gente trabalhar nessa questão do pecado, ou em a gente tentar mexer nessas questões de o que é esse pecado, o que significa, qual a aplicação prática disso, nós temos que entender melhor o que significa pecado. Tá? E aqui eu vou, assim, como engenheiro, a gente pensa assim, né? Não adianta a gente construir alguma coisa se a gente não tiver a base aonde a gente está construindo. Tá? Eu preciso entender o que é que eu vou construir, preciso entender como é que eu vou fazer essa base. Então, a gente vai trabalhar para entendermos algumas coisas relacionadas com esses 7 pecados capitais ou 7 virtudes cardeais e outros que a Bíblia apresenta, a gente precisa entender o que significa pecado. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão e vamos trabalhar um pouquinho também no pensamento da igreja cristã a respeito do que é pecado ao longo dos séculos. Ok? Então, vamos um pouco para a história. Como é que começa esse negócio de pecados capitais? Nós estamos falando do século IV, tá? Depois de Cristo, então nos anos 400. Um camarada chamado Evagrio Pôntico, era um monge monástico no Egito. Ele formula essa questão que fazia parte da época da patrística, né? Vocês sabem que dentro da história eclesiástica, da história da igreja, a gente vai ver a patrística, tá? Com os os chamados pais da igreja, até o século V, século VI. Depois a gente vai ver um período de escolástica, que vai do século VI até o século XVI, e depois a gente vai ver a reforma. Nesse período até o século V, esse período da patrística, e também no período da escolástica, eles tinham muito essa questão de definição do que é o pecado e quais eram os pecados principais. Aliás, esse negócio de pecados capitais, vocês sabem de onde surge? O que significa um pecado capital? Não quais são, mas o que significa um pecado capital? Isso. A palavra capital aqui, ela vem do latim, que é caput. Né? Vocês já viram em algum documento que a gente está lendo lá e, de repente, o advogado coloca assim, in caput? Né? Ele está se referindo a alguma coisa escrita anteriormente. Essa ideia de pecado capital são aqueles pecados, e eles definem aqui. Primeiro, Evagrio falava que era 8, e embaixo desses 8 tinha uma outra lista que vinha e tinha como raiz esses pecados cabeças. Tá bom? O Evagrio achou, então, que eram 8,
Depois, o Papa Gregório, no século VI, ele define isso para 7 pecados. Nós vamos passar por Tomás de Aquino, no século XII, que vai falar a respeito desses 7 pecados capitais. E é interessante porque na Idade Média, na escolástica e na patrística, a preocupação era essa. Eles buscavam a tentativa de definição desse negócio. Tá? E a Igreja Católica vai trabalhar isso até o século XVII. Olha que coisa interessante, o Papa Bento XVI, ele vai trabalhar com outros 7 pecados capitais. Ele vai trabalhar na seguinte questão. Eu acho assim interessante essa colocação dele, porque de uma certa maneira ele desmonta essa questão dos 7 pecados capitais e vai trabalhar assim, vamos olhar para a pós-modernidade e vamos ver quais são os pecados capitais na pós-modernidade. Tá? Então ele trabalha da seguinte forma. Lembrando que o Bento XVI, ele é um teólogo, tá? Ele é o Ratzinger, então ele é um teólogo. Pressa. Uma pessoa apressada não tem tempo para Deus. A pressa origina ira e causa acidentes. Ok. Pressa. Nós vivemos num mundo apressado, né? Manipulação genética. Isso seria brincar de Deus, algo inaceitável. Ok, verdade. Nós temos que começar a conversar a respeito de manipulação genética. Inferir no meio ambiente, adicionar imperfeições na criação de Deus. Também. Alguma coisa que é pertinente nos nossos dias. Causar pobreza, retirar o dinheiro de outros por avareza. Ok? Ser muito rico causa desigualdade social, o que é inaceitável, pois todos são iguais perante Deus. Ok. E aqui tem que pensar um negócio interessante, né? Porque ele está trabalhando a questão de ser muito rico, ele não está trabalhando a questão de ser rico, tá? Aqui é aquela ideia assim, qual é o problema de eu comprar uma Maserati? Eu estou chutando uma marca de carro aqui. Qual é o problema de eu comprar uma Maserati? Oi? Se eu tiver grana, nenhum, né? E comprar 2 Maseratis? Ué, por quê? Eu posso dar uma para mim, para minha esposa. E se eu comprar 4 Maseratis e colocar dentro da minha sala? Vocês começam a perceber que o problema não está em comprar uma Maserati ou comprar 2 Maseratis, mas assim, o problema está em gastar com determinadas coisas de maneira desnecessária. Ok? Usar drogas. Alguém tem algum problema com relação a isso? Não, se tem, eu vou chamar o Vlad aqui para ficar aqui do meu lado. Hein? Já fica com 2 testemunhando aqui. Causar injustiça social, o preconceito, o bullying. Tá? Isso são pecados que acontecem hoje na sociedade, na pós-modernidade, nos nossos dias. Assim, mas o que isso tem a ver com os 7 pecados capitais? Olha, se a gente buscar algumas raízes, a gente vai até achar algumas coisas, mas não necessariamente se resume naqueles 7 pecados capitais. Isso colocado pelo próprio Papa Bento XVI. Tudo bem? Bom, tem uma obra-prima, né, uma obra literária do Dante Alighieri, do século XIII, que vai falar sobre a Divina Comédia. E na Divina Comédia ele vai tratar sobre o inferno, o purgatório, o paraíso, baseado nos 7 pecados capitais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Quantos de vocês vêm de uma tradição católica? Ok? Então, tudo que eu estou falando para vocês não é novo.
Tá? Se vocês vêm de uma tradição católica, vocês ouviram isso quando era criança. Quantos daqui não vêm de tradição católica? Ok. Quantos daqui não vêm de tradição nenhuma? Ué, não necessariamente você vem de uma tradição católica ou uma de tradição evangélica. Eu já fiz estudo com pessoas que não vinham de tradição absolutamente nenhuma. Nenhuma. O Vlad está falando que ele também não vem, não tem definição religiosa. Tá? Muito bem. O Dante Alighieri, ele fala o seguinte, ele tem a obra, são 3 obras na realidade. Inferno, que é essa da minha direita, que parte do centro, que parte de cima, é o cone que parte de cima e vem para o centro da Terra, está mostrando o castigo da humanidade. E o purgatório, que é da minha esquerda, sai um cone de baixo e vai para a eternidade. E vai passando por círculos. Então, dentro do purgatório, que é uma doutrina católica, você vai passando por esses círculos. Dentre esses círculos, você vai se purificando até chegar na eternidade. Nesses círculos, você obrigatoriamente vai passar pelos 7 pecados capitais, até chegar no paraíso. Tudo bem? Estou indo bem devagarzinho, a gente vai contando história, vai dando alguns exemplos. Bom, então agora vamos definir uma coisa aqui que vocês também, que vêm de uma origem católica, talvez saibam. Existe uma diferença entre pecados capitais, pecados mortais e pecados veniais. Tá bom? Quantos de vocês fizeram estudo bíblico com alguém de origem católica? Aqui no grupo, assim, estou no grupo e estou conversando sobre pecado e alguém faz uma pergunta relacionada com isso. Levanta a mão. Quantos de vocês trabalham com pessoas que vêm de um ambiente de teologia católica e vocês estão tratando algum assunto e surge essa questão? Quantos? Ok. Então vocês sabem que tem uma definição dentro da teologia católica que significa pecado mortal e que significa pecado venial. Tá bom? Vamos tentar verificar o que é isso. Pecado mortal. O que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. Então o camarada tem consciência e age de maneira deliberada. A gravidade dos pecados, maior ou menor. Um homicídio é mais grave do que um roubo. Para que o pecado seja mortal, tem que ser cometido em plena consciência, ou seja, a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo, pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, e, em terceiro lugar, consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal. Então, ele tem que estar consciente do que ele vai fazer, ele sabe que aquilo é alguma coisa que é contrária à lei de Deus e ele delibera fazê-lo. Nesse caso, é o pecado mortal. Podemos andar? Eu não vou entrar em mais questões aqui, tá bom? Vamos ver o que é um pecado venial, então. São ofensas ao amor de Deus por nós e ao nosso amor pelo próximo, tá? Ou seja, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo que Jesus Cristo dá a respeito dos mandamentos. Então, o pecado venial são as ofensas ao amor de Deus por nós e ao nosso amor pelo próximo.
embora não cortem o nosso relacionamento com Deus e com a vida da graça. Os pecados veniais podem ter consequência de longo alcance. Muitas vezes, quando cometemos pecados veniais, repetidamente enfraquecemos a nossa determinação e ficamos muito mais sujeitos a cometer um pecado mortal. A Igreja Católica convida a confessar também pecados veniais, porque eles prejudicam a nossa relação com Deus e com os outros. Quer a gente queira, quer não, essa questão de pecado mortal e pecado venial está no nosso consciente. Por quê? Porque isso a gente ouve desde criança. Então, olha a coisa interessante. Pecado venial, pecado mortal é aquele pecado que impede que eu vá para o paraíso. Pecado venial é aqueles pecadinhos menores, tá? Que não necessariamente eu confesso, mas prejudica a minha relação com Deus. Então vamos lá, agora a gente, aqui, nós somos uma igreja batista, não estamos falando de catolicismo, só estamos dando uma referência. Tem pecado pequeno que você não confessa? Oi? Pecadinho. Pois é, então agora a gente vamos trabalhar aqui. Na nossa linguagem, né? Na nossa linguagem. Tem pecadão e tem pecadinho? Não? Verdade? Sim ou não? Tem pecadão e tem pecadinho? Tem? Cara, vocês são teólogos, a gente só está trabalhando aqui, hein? Pecadão e pecadinho, tem mesmo? Tem certeza? Sim ou não? Vamos lá. Quem acha que não, levanta a mão. Como a classe é grande, não dá para a gente trabalhar assim, um grupo. Quem acha que tem pecadinho e pecadão, levanta a mão. Opa, vocês estão perdendo aqui. Vocês perceberam que vocês estão na maioria. Vocês querem explicar por que vocês acham que tem pecadinho e pecadão? A teoria... Oh, então. Tá bom, então ele está dizendo assim, teoria é teoria, prática é prática. Certo? O Mir é a mesma coisa? Pode falar mais alto, tá? Ok. Ok, mas ainda assim a gente está falando, olha, a gente passa batido determinados pecados, mas a gente ainda não definiu, porque pecado, a gente não definiu que um é menor que o outro. Passar batido não significa que são diferentes. Consequências também não significa que são diferentes. Tem consequências maiores e consequências menores, mas ainda assim são pecados. Ok, consequência aos nossos olhos ou aos olhos de Deus. Ok, mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, consequência aos nossos olhos, é óbvio que o camarada que, se bem que hoje está tão complicado, você pode roubar celular, então não dá nem para falar esse negócio. Mas assim, dentro de uma lei normal, num país normal, se você roubar um celular, você vai ser preso e vai ser condenado pelo roubo do celular. Dentro de um país também normal, com todas as leis vigorando, se você assassinar alguém, você vai preso e vai ter a penalidade sobre o assassinato. Concordam comigo? No Antigo Testamento também era assim. Tem determinadas coisas que estavam previstas uma penalidade e outras coisas previstas outra penalidade. Mas isso não significava que não era um erro. Tinha sido falado para Deus. Só que, se acontecer isso, a penalidade é um pagamento. Se acontecer aquilo lá, a penalidade é pedrada. Vai morrer apedrejado. Tudo bem?
Então vamos lá, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes no conceito de pecado a gente acha que tem pecadinho e pecadão. Em Páginas 2:15, que fala das raposinhas, é uma influência que nitidamente assim não caracteriza como pecado, mas é algo que vai levando você a se afastar. O quê? Repete, por favor. Em Páginas 2:15, que fala das raposinhas que vão virar vinho. Ok. O significado ali é de astúcia do inimigo, de coisas que aparentemente você de imediato não classifica como pecado, mas vai te afastando. Ok. Tem determinados pecados, tá? Que a gente vai acumulando ao longo da nossa jornada cristã, que vão acabar em pecados que enchem os olhos. Tá bom? Fato. Exemplo. Eu estou vendo pornografia no celular ou na internet. Eu vejo 5 minutos, desligo e falo assim, opa, não vou ver mais. Eu vejo depois mais 5 minutos, já não vou ver mais. Depois eu vejo 10 minutos. Depois eu vejo 15 e depois eu adultero com outra pessoa. Esse é o exemplo ali de Cantares. Né? Agora, aonde que está essa linha de divisão? Você foi caminhando com alguma coisa que Deus está dizendo, ó, não vai por aí que vai dar mal. Não vai por aí que vai dar mal. E você vai chegar em um pecado que vai encher os olhos. Mas não significa que ambos não sejam pecados. Ambos são pecados. Bom, essa questão de definição de purgatório, ficou alguma dúvida para vocês? Se bem que o conceito de purgatório, segundo o Catecismo da Igreja Católica, desafia a superficialidade com que muitas vezes enxergamos a nossa caminhada espiritual. Tá? É mais ou menos assim, ó. Não tem problema. Esse negócio, esse pecado venial é tão pequenininho, não tem problema, porque antes de chegar no céu, eu vou passar por um estágio onde vai haver uma purificação. Tá? Como reformados, a gente não tem essa ideia. Tá? Mas, de novo, a gente vai poder trazer a ideia do pecado que não tem consequência nenhuma e não tem problema, eu posso cometer. A base bíblica do purgatório. A base bíblica do purgatório vem de 2 textos. 1 Coríntios capítulo 3, quem pode abrir e ler? Primeira Coríntios capítulo 3 é aquele texto que fala assim, você vai ser salvo como se fosse pelo fogo. Estou esquecendo os capítulos aqui agora. Os versículos, desculpa. É 1 Coríntios capítulo 3. Oi? Vai ser salvo como se fosse pelo fogo. 1 Coríntios 3, 15. Quem pode ler, por favor? Isso. Se a obra desse camarada queimar, ele continua salvo, né? Paulo vai falar assim, olha, quem edifica, veja como edifica. Tá? Depois ele vai trabalhar a questão de que se a obra desse camarada se queimar, ou não for absolutamente nada, ele vai ser salvo, mas como se fosse pelo fogo. Ou seja, ele vai passar por uma situação onde ele vai ser purificado, mas ele vai estar salvo. Tá? Essa é uma delas. A segunda base está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 41 a 46.
Quem lê aí? 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 41 a 46. É, 2 Macabeus 12, 41 a 46. Ok, obrigado. Esse trecho aí é o trecho também usado pela Igreja Católica, dizendo a questão de Judas é uma questão ali do período Macabeus, quando eles fazem sacrifícios e ofertas e oração pelos mortos. Tá? E aqui tem toda a base doutrinária da Igreja Católica que você pode orar pelos mortos, inclusive oferecer sacrifício como um sacrifício da missa, tá? Para ajudar na questão do purgatório. Problemas. Macabeus não foi aceito como um livro inspirado. Tá? Macabeus não faz parte da sua Bíblia. Macabeus não faz parte do seu cânon. Macabeus não faz parte do cânon judaico do Antigo Testamento. Macabeus é um livro apócrifo. E quando é que ele começou a entrar dentro da teologia católica? A partir de 1546, na Contra-Reforma. Teve a Reforma em 1517, a Igreja Católica se reúne em Trento em 1546 e adota aqueles livros que eram então considerados deuterocanônicos como sendo canônicos, e a Bíblia Católica tem esses livros. Ok? A outra base que o catolicismo usa, outro texto que eles usam para purgatório, é aquele trecho, esqueci agora, mas é o trecho onde o rico e o Lázaro. Tá? Eles vão usar e vão interpretar que o rico está num estado de purgatório. Lembra lá que o rico fala assim, fala para Lázaro ir lá falar com os meus irmãos, tal, tal. Esse é um outro texto que se usa para a questão de purgatório. Mas aí já é um outro problema. Hein? Isso aí é outro problema, a gente não dá para tratar aqui. Esse pecado é uma coisa que a gente precisa ler o texto com calma para ver isso. Mas isso não está relacionado, não. Beleza? Ok? Purgatório, tudo bem? Saíram do purgatório? Vamos lá. Só ver se vai subir ou vai descer, né? Tá aqui, ó. Tá? Os outros textos. Vocês achavam que estava tudo na minha cabecinha, né? Nossa, o cara... Bom, deixa eu citar Sproul. Sproul é um teólogo americano que ele vai trabalhar bem reformado, e é muito legal as ideias do Sproul. Ele vai citar Calvino, ele diz assim, todo pecado, citando Calvino, tá? Todo pecado é mortal no sentido de que Deus poderia destruir de forma justificada cada um de nós pelo menor pecado que cometêssemos. E ele vai citar Calvino novamente, todos os pecados são mortais no sentido de que merecemos a morte deles, mas que nenhum pecado é mortal no sentido de que pode destruir nossa graça salvadora. Então, essa ideia que a gente traz de que não tem pecado grande, pecado menor, ou pecadinho e pecadão, além de você passar por uma leitura bíblica, fazer uma boa exegese de algum texto que a gente vai ler aqui, você vai verificar que esse pensamento é um pensamento reformado.
Quando aconteceu a reforma, tá? Os reformadores, Lutero, se bem que Lutero tinha um pensamento ali um pouco diferente de Calvino. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles se posicionaram assim, olha, esse negócio de 7 pecados capitais, 7 virtudes cardeais, esse negócio não tem. E esse negócio de ter pecado mortal e pecado venial também não tem. O que tem nas Escrituras é pecado. Tá? Então, existe pecado mortal, conforme o próprio Calvino fala, e esses pecados mortais, ainda que praticados, não são suficientes para tirar a nossa graça. Tá? E aqui é um assunto um pouquinho mais complicado, mas vamos ler Tiago capítulo 2, versículo 10. Pode ler. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois é, Tiago é simples, né? Olha, quem obedece toda a lei, mas tropeça em o quê? Quantos pontos? Um ponto. Tá bom? Por quê? Porque a lei é um conjunto e a lei é única. Se tropeçou em um ponto da lei, caiu na lei como um todo. Eu não caí naquele pontinho da lei, não. Um ponto é a lei como um todo. Vejam lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. No dia que você comer, certamente morrerá. Ou seja, tem um decreto a respeito do pecado, vai morrer. Tropeçou num ponto, é réu da lei inteira. E por ser réu da lei inteira, vai acontecer o quê? Vai morrer. Tudo bem? Olha, eu não sei, se vocês ouvirem o sinal daí, vocês falam, porque eu estou aqui, não vai dar para ouvir, tá? Muito bem, vamos lá para Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. As duas mortes. Tá? Vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente, as duas mortes. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então vamos lá, gente. Vamos dar um descansinho, depois a gente volta aqui. Continuando com esse princípio de a gente entender o que é pecado, tá? Dentro de um texto, dentro de uma teologia sistemática ou uma teologia bíblica, vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir,
a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Eu vou ler novamente os versículos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em vossos delitos, em algumas versões está delitos, em outras versões está transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que é pecado? Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Está falando para quem isso? Está falando para quem? Inicialmente para uma igreja lá em Éfeso. Ok? Consequentemente para quem? Para nós. Ok? Está falando para nós. Vocês estavam mortos em vossas transgressões e vossos pecados. Primeira pergunta: o que é pecado? Ok. Transgressão da lei. Que mais? Prática que desagrada a Deus. Que mais? Oi? Rebeldia. Que mais? O selo da morte. Que mais? Como é que é? Errar o alvo. É a própria definição da palavra pecado. Que mais? Afastado de Deus. Que mais? Oi? Morte espiritual. Que mais? Praticar aquilo que agrada o nosso coração. Que mais? Oi? Olha que coisa interessante. Estão começando a trabalhar numa declaração doutrinária. A gente falou algumas coisas específicas. Agora ele está trabalhando numa declaração doutrinária. É tudo... Posso pôr a palavra aquilo? Posso. É tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Pode acrescentar alguma coisa nessa declaração doutrinária? É tudo aquilo que não faz parte do caráter de Deus e... O que você completou? Afasta o homem de Deus. Que mais? Ok. Quando a gente trabalha nessa questão da amartiologia, é o estudo sobre pecado. Tá? Quando você pega um bom livro, de teologia sistemática, quem tem livro de teologia sistemática em casa? É bom ter, hein? É bom ter um livro de teologia sistemática na sua casa, tá? Bom, primeiro, vamos pensar aqui. O que é teologia sistemática, né? Antes de mais nada. O que é a teologia sistemática? Eu já falei que é um livro, né? É um livro de teologia sistemática. Pelo menos é um livro. O que é uma teologia sistemática? Teologia sistemática é sistematizar alguma coisa. É buscar biblicamente definição sobre alguma coisa e você colocar de uma maneira sistemática num texto. Tá bom? Então, a amartiologia
é o estudo sobre pecado. O que é que a Bíblia fala sobre pecado? Então o teólogo pega, vai desde Gênesis até Apocalipse e vai trabalhar todas as referências que a Bíblia tem a respeito do pecado e vai expor isso de maneira metódica, de maneira sistemática, para que a gente possa entender. Em meio a isso tudo, ele faz uma declaração doutrinária. Entenderam? Isso é teologia sistemática. Então, quando você pega um livro de teologia sistemática, você vai ter lá soteriologia, que é estudo sobre a salvação, vai ter teologia, que é sobre Deus, vai ter cristologia, que é sobre Cristo, vai ter pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, escatologia, que é sobre as últimas coisas. Então, é bom a gente ter. Tem alguns materiais que depois eu deixo indicação para você ter, é uma boa referência. Se bem que na internet você também encontra coisa boa e muita porcaria. Muita porcaria. Tem que ter bons critérios para a internet. Do que eu estava falando? Armateologia. Armateologia, que é o estudo sobre pecado. Dependendo de como você define o que é pecado, vai influenciar na sua definição do que é soteriologia. Não é interessante? Dependendo de como você entende pecado, vai ter influência de como você entende a salvação. Quer um exemplo? Tem ou não livre-arbítrio? Perceberam? Mas por que eu estou falando essa pergunta? Porque é o seguinte, depende de como você define pecado. O pecado, afinal de contas, fez o que com o ser humano? Olha, Paulo está falando ali num texto que vocês estão mortos. O que significa isso? O que significa estar morto? A palavra no grego é a palavra mais que a gente conhece, é necros, né? O que é um necrotério? Tá bom, que tem gente viva em necrotério hoje, né? Não está todo mundo morto, mas é essa ideia de estar morto. Vocês estão mortos. Mas espera um pouquinho. Se eu estou morto, como é que eu consigo entender quem é Jesus? Isso é uma discussão. Eu não estou dizendo que quem é a favor do livre-arbítrio, quem é calvinista, quem é... Eu não estou falando que não está salvo. Não estou dizendo isso, gente. Tá bom? Eu gosto de uma colocação do Augusto Nicodemos que ele fala assim, gente, de joelhos, todo mundo agradece a Deus pela graça recebida. Seja calvinista, seja arminianista, está de joelho, agradeceu a Deus pela graça recebida? Não importa. O problema é que você pode concordar ou não, mas a definição de como você entende o que é pecado influencia no seu entendimento sobre como que se dá a salvação do ser humano. Afinal de contas, o homem é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. E das consequências do pecado. Então vamos usar o texto de Efésios como teologia bíblica, a gente vai fazer vai trabalhar o texto de Paulo, mas vamos um pouco também para essa teologia sistemática. Vamos ver que uma boa teologia sistemática fala a respeito disso. Vamos lá. Origem do pecado. Tá? Origem do pecado. Deus é a fonte do pecado? Isso é muito interessante. Assim, quando você está dando estudo para as pessoas, principalmente que não vêm de igreja evangélica, que não tem essa caminhada dentro de uma igreja evangélica, tem mais uma caminhada dentro de uma teologia católica, e você vai trabalhar com a questão do mal, tá? Porque implica a questão do mal quando você vai trabalhar com a definição sobre pecado, e o pensamento é sempre o pensamento de que existe o mal e que existe o bem. Tá?
como é que um Deus criador pôde criar o mal? Como é que um Deus soberano pôde criar o mal? Essa é uma dúvida que faz parte desse modelo com quem eu tenho habitualmente estudado as Escrituras, que vem desse modelo religioso. Tá? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: Deus é a fonte do pecado? A classe é grande, gente. Vocês têm que falar sim, não. Quem é a favor, levanta a mão. Deus é a fonte do pecado? Oh, graças a Deus. Louvados. Oh, glória. Tá bom. Deus não é a fonte do pecado? Oh. Tá bom. Jó 34:10. Vamos pegar algum texto que fala sobre isso. Jó 34:10. Por isso, vocês que têm entendimento nisso, longe de Deus por praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso por cometer injustiça. Isaías 6:3. Alguém pode abrir lá em Tiago 1:13, tá? E depois Deuteronômio 25:16. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Essa questão de santo, 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 essa repetição aí de santidade de Deus, vocês podem depois procurar aí naquelas referências paralelas ali que eu estou dando, é a referência assim, a ideia assim, Deus é tão santo, é tão santo, é tão santo, que é impossível ter o mal nele. Tiago. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ok. E Deuteronômio 25:16. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas e quem negocia Deus ocasionalmente. Ok. Deus detesta quem faz essas coisas. A palavra detestar ali, Deus tem asco, detesta quem faz coisas erradas. Bom, ok isso aqui? Então Deus é a fonte do pecado? Não. Não é. Os primeiros pecadores foram os anjos? Isso também é sempre essas perguntas. Essa pergunta, e os índios, quem já teve estudo com alguém fala assim, cara, assim, e os índios que nunca ouviram falar de Jesus? Como é que eles podem ser salvos? Isso também é sempre assim. Então vamos lá. Os primeiros pecadores foram os anjos? Sim. Sim. Vocês têm certeza? É interessante, né? A Bíblia não fala muito do que aconteceu sobre essas coisas. A gente tem alguns textos que referenciam isso. Vamos lá, Judas 6. Isso, ele está dizendo ali, ó, tem anjos que não guardaram a sua originalidade, ó, e eles estão sendo punidos por causa disso. E aí a gente tem os outros dois textos, que está lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, que dá a entender, embora inicialmente os textos estejam falando para um rei local, mas dá a entender, extrapola-se isso, porque tem um entendimento maior, dizendo que pode ter ocorrido uma rebelião, o que a gente entende e fala sobre uma rebelião angelical, em algum momento. Tá? Mas a gente não tem muito mais referência sobre isso. Repete, por favor.
Ah. Pois é. Satanás já estava lá antes do homem pecar. Tem algumas definições sobre Satanás, né, que é o pai da mentira, tal. Ele vive pecando desde o princípio, ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo isso é um arcabouço de textos que vai nos levar a entender que o pecado começou numa realidade diferente da realidade da criação, tá? E que influenciou na criação. Quando eu falo influenciar na criação, é assim, o homem tomou decisões, tá? Porque teve uma influência externa que levou para ele uma proposta que diferenciava da proposta que Deus tinha feito. Ok? Tudo bem aqui? Ok. Palavras bíblicas para pecado. Vocês vão ver, pecado que é errar o alvo é o padrão de Deus ou a lei de Deus. Iniquidade, vocês vão ouvir também, traz a ideia de consequência ou resultado do pecado. E outra palavra que vocês vão ver é a palavra transgressão, que traz a ideia de atravessar uma linha proibida. Então, pecado, iniquidade e transgressão são sinônimos de uma certa maneira, tá? Mas eles trabalham com formas diferentes. A origem do pecado no ser humano, a gente já vai ver lá em Gênesis capítulo 3. Vocês conhecem isso. O homem, as consequências, né? O homem com Deus, o homem consigo mesmo, o homem com o outro, quando ele acusa Eva, né? Ó, essa mulher que você me deu aí. O homem com a natureza, por causa do pecado do homem, a natureza precisou ser rebaixada à condição de receber e conviver com o ser pecador. E, finalmente, a cruz, tá? Que lá está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tudo bem? Esses textos não são desconhecidos para vocês. A gente só está tentando organizar um pouco a ideia aqui. Tudo bem? Se tiver dúvida, fala, tá? Então tá, vamos falar um pouco sobre o pecado original. Nós vimos sobre a origem e agora a gente vai falar sobre o pecado original. Eclesiastes 7:29 é um texto que eu acho muito interessante. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez o homem justo, mas tem um outro texto que fala assim, mas ele se meteu em muita confusão. Vamos lá. Salmo 51:5. Afinal de contas, tem o pecado original? Salmo 51:5. Pois é. O que o texto fala? O que Davi está falando? Nasci em pecado. Agostinho vai trabalhar com essa ideia de pecado original, tá? E a gente vai ter um problema ali com Pelágio, vamos ver se a gente consegue tratar isso ainda hoje. Mas ele vai trabalhar com essa questão de pecado original, mas Agostinho vai ter um problema também. Ele vai trabalhar com a questão do relacionamento sexual. E essa mistura que Agostinho trabalha em nasci em pecado, e ele vai trabalhar um pouquinho essa questão de que pode ter acontecido vamos dizer assim, um erro na relação sexual, e isso vai atrapalhar a igreja de uma maneira muito forte. Porque, de uma certa maneira, a sexualidade humana foi condicionada a um pecado. A igreja vai precisar trabalhar, principalmente depois da reforma, com relação de que a sexualidade, ou a relação sexual no ambiente correto, conforme as Escrituras, não é pecado. Tá? E a igreja vai trabalhar, até a reforma, vai trabalhar muito na questão de que sexo é pecado. Possivelmente muito influenciado por Agostinho. Tá?
Então, tomar um pouco de cuidado aqui, porque ele não está falando de relação sexual. Ele está falando de eu nasci em pecado. Mas Agostinho trabalhava com uma questão um pouco complicada nesse sentido. Romanos capítulo 3, e 10 a 12. E 23, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí já embala em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou pegar um trecho aqui do Franklin Ferreira e o Alan Miat, na Teologia Sistemática. Se vocês quiserem, é um bom material que vocês podem baixar pela internet, tá? Pode baixar um PDF, tem toda uma teologia sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Miat. Quando consideramos a pergunta, por que todos pecam? É difícil evitar a conclusão de que alguma coisa aconteceu quando Adão pecou, que tornou o pecado uma parte inevitável da vida de cada pessoa. Por quê? Porque a gente vai ter alguns pensamentos do seguinte sentido. Olha, quem pecou foi Adão, eu não tive nada a ver com isso. Já ouviram isso? Vocês querem ver uma pergunta que é interessante? Afinal de contas, quando é que a criança é pecadora? Quando nasce ou quando ela tem consciência? Gente, se vocês dão estudo bíblico para um pessoal que está fora da igreja, do ambiente evangélico, vocês vão ter essas perguntas caindo no seu colo. Tá, eu vou só provocar, tá bom? E se ela morrer antes? Tá salva? Baseado no quê? Na graça de Deus. Eu vou para misericórdia, né? Eu vou para misericórdia. Baseado no quê? Eu sei que o Vlad tem uma resposta na ponta da língua, porque eu já vi ele dando Romanos. Ele está mordendo a língua. Ele está falando assim, vou deixar o Sidão levar essa sozinho. Com certeza não é porque ela é criança. Ela vai ser salva. Vai ser mediante a graça. Eu classifico muito isso sabendo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, é amor, é gracioso. Eu consigo descansar nisso, mas não é porque ela é criança, ela vai ser salva, porque seria uma coisa fora da obra de Cristo. E a gente, nós lemos, acabamos de ler aí que na concepção, quando ela foi concebida, ela é pecadora. É pecadora. Ela é pecadora. Sou pecadora. Agora, eu passei Cristo, confiando em Deus. Eu falei para vocês que é muvucar. É só fazer algumas perguntas, muvuca, rapidinho esse negócio. Fala, Vlad. Eu sei que você está na ponta da língua para falar. Não, fala alto, alto. Um hipercalvinista vai dizer que se a criança é eleita, ela é salva, se ela não é eleita, ela não é salva, ela vai para o inferno. Só que na justiça, tanto humana quanto divina, você tem um conceito básico, a implicação da boca. Eu repito. Então, quem é inimputável pode ser condenado. Isso acontece com a nossa justiça. Quem é inventar não vai para a vida, porque ele é responsável pelo seu voto. A criança, antes da consciência do pecado, ela não pode ser condenada. Seria injusto para a parte de Deus. Essa é uma
Então, risca o versículo que nós acabamos de ler. É simples assim. Diz que na concepção eu sou pecador. Isso. Se eu sou pecador, eu preciso da graça. Ok. Então, vejam só, é complexo, eu sei que é complexo. Não, eu sei que é complexo, gente. Nós não estamos aqui para finalizar esse assunto de 1.500 anos, não. É complexo mesmo. É complexo, mas a gente precisa trabalhar com isso. Eu vou repetir o que o Vlad falou. Se você for um ultra-calvinista, é você, não sou eu? Se você for um ultra-calvinista ou ainda um calvinista, você vai achar que a criança é eleita e ela vai ser salva e acabou. Ou não. Ou não. Isso, vai ser salva ou não. Se você pensar de uma outra maneira, você vai falar assim, olha, ela não tem consciência ainda, ela não decidiu por alguma coisa que pudesse ser condenado. No frigir dos ovos é isso. Tá certo? No frigir dos ovos é isso. Gente, a gente não tem resposta para algumas coisas. Foi revelado para a gente algumas coisas, outras não foram reveladas. A gente pode até ter posições, como o Vlad, ó, eu tenho uma posição aqui, tá tudo bem. Mas a gente precisa ter coragem para olhar para essas questões, porque essas questões surgem nos grupos de estudo bíblico. Tá bom? Surgem nos grupos de estudo bíblico. E não ter resposta não é pecado. Não sei. Eu não sei. Algumas coisas a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar com as Escrituras, falando assim, não, as Escrituras são claras aqui. Algumas coisas a gente... Ok? Tem esse pressuposto também. Então, vou voltar aqui no Franklin. Ó. Quando consideramos a pergunta por que todos pecam, é difícil evitar a conclusão que alguma coisa aconteceu quando Adão pecou, que tornou o pecado uma parte inevitável da vida de cada pessoa. Realmente não temos a mesma escolha que Adão teve. Nós não tivemos a mesma escolha que Adão teve. Não é justo. Parece injusto para a nossa época individualista, mas podemos dizer a mesma coisa sobre a morte de Cristo em nosso lugar. Precisamos aceitar que não podemos existir sozinhos. Adão teve um lugar especial, mas nós também afetamos uns aos outros e isso é um fato da vida. Tá? Por quê? Porque vai ser trabalhado algumas questões. Olha, o pecado de Adão foi imputado no ser humano. É como se Adão fosse o cabeça da raça. Ah, mas isso é injusto. Por quê? Bom, e Jesus Cristo? E o pecado sendo imputado em Jesus Cristo, ele pagando todo o preço, isso também não é injusto? Mas a gente não convive bem com isso? E por que a gente não convive bem com a outra parte? Por que eu convivo bem com Jesus? O preço do pecado foi imputado em Jesus e por causa disso eu sou salvo, e não convivo muito bem com o fato de que o pecado de Adão foi imputado em toda a raça humana. Fala. Sobre o pecado imputado, tem diferença, porque ele comeu da árvore do mal, ele comeu. Quando ele comeu, ele modificou alguma coisa genética ali que passou a ser imputado para todos. E a partir daí ele teve gerações e gerações, que todo mundo que veio depois dele teve a árvore do bem e do mal dele. Foi uma coisa que foi modificada. Pois é. Não foi simplesmente modificar. O ato de pecar e tomar da árvore do bem e do mal. Foi uma modificação, provavelmente genética. Nós carregamos a mão. Assim, o pecado está dentro do nosso gene, está no DNA, né? O pecado está no nosso DNA. Não tem jeito. A raça humana inteira tem o DNA do pecado. Ok. A gente vai... Não.
Não, a gente vai trabalhar essa questão porque está faltando aqui alguma coisa, né? Não é simplesmente o pecado veio, você também peca. Você tem uma responsabilidade, isso é a sua natureza pecaminosa. Tá? Essa natureza pecaminosa é assim, se eu não fizer absolutamente nada do que Adão fez, eu vou fazer outra coisa que é pecado também. Por causa da minha natureza pecaminosa. A natureza geme. O efeito foi devastador. O efeito foi devastador com relação ao pecado. Tá? Não ficou simplesmente em Adão e Eva. Foi devastador. E é importante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente vai começar a ver pecado de uma outra maneira. Ah, nossa, isso daqui é pecadão, hein? Não, isso daqui é pecadinho. Não, ó, esse pecado aqui tem... Olha, vamos ver isso de uma maneira um pouquinho diferente. Mas é interessante que acaba passando pela questão do livre-arbítrio também, por esse conceito. Porque Deus não quer que a gente seja condicionado a segui-lo, mas que a gente escolha segui-lo. Então, eu sei. Tem, né? Pois é, né? Pois é. Então, o que aconteceu com a nossa natureza e as suas implicações? Vamos lá. Pelágio, no ano 300, ele viveu em 354, 420. Ele diz assim, Pelágio disse o seguinte, o que aconteceu com a nossa natureza e a implicação? Ele fala assim, absolutamente nada. Não há resultado nenhum. A queda e o pecado não afetaram a natureza do homem. Todos têm uma natureza boa, ou no mínimo, neutra em relação ao pecado. Cada pessoa escolhe por si mesma se pecará ou não. Nenhuma mudança ocorreu. Adão foi simplesmente um mau exemplo. Podemos seguir ou não seguir. Pelágio fez isso no século IV. Século IV ele falou assim, cara, não temos nada a ver com o pecado de Adão. Tá? O que aconteceu? Quem se levanta contra Pelágio? Quem? Quem? Raimundo Nonato, não é. Agostinho se levanta. Tá? Agostinho se levanta contra Pelágio e fala, cara, você está pisando na bola, não é nada disso que você falou. Tá? A igreja fica um período de tempo debatendo essas questões. Então, nós temos agora o que é o semi-pelagianismo. Não é Pelágio, mas é o semi-pelágio. Vamos lá. Herdamos uma tendência ou inclinação para o mal, mas ainda temos o livre-arbítrio e o poder para resistir à tentação. No caso dos católicos, lembre-se que eles creem que a humanidade perdeu a semelhança de Deus na queda, mas reteve a imagem, que é a razão e o livre-arbítrio. O ser humano é espiritualmente doente, mas não é morto. Isso é semi-pelagianismo. Então, o que o semi-pelagianismo... O que Pelágio disse? Não tem esse negócio de natureza pecaminosa. O homem é livre. Quando ele comete pecado por ele mesmo. Não tem esse negócio de natureza pecaminosa. E o semi-pelagianismo? Nós herdamos uma tendência natural para o mal, mas ainda temos o livre-arbítrio e o poder de resistir à tentação. Cuidado, vocês estão mudando. Tem gente que era calvinista, está mudando agora. Fala assim, cara, acho que eu não sou mais calvinista, acho que eu sou arminiano, sei lá o que eu sou agora. Semi-pelagianismo. Os católicos, lembram-se, eles creem que a humanidade perdeu a semelhança com Deus. Realmente perdeu, teve um momento ali que perdeu esse negócio, na queda. Mas ele reteve a imagem, que é a razão e o livre-arbítrio. Então, dentro do catolicismo é assim, ó, o homem perdeu
alguma coisa na queda, mas ele ainda tem a imagem de Deus. Tendo a imagem de Deus, ele tem condição de tomar decisão. E aí, nós temos Agostinho. O que Agostinho disse? Herdamos uma natureza pecaminosa que se manifesta em pecados reais. Pode. Volto. Tem. Não morto espiritualmente. Não, ele vai precisar de Cristo. Não. Não, é assim, ó. Ele continua morto, ele tá dizendo sobre a sua natureza pecaminosa. O semi-pelagianismo trabalha com a natureza pecaminosa. O homem está morto nos seus delitos e pecados, é o que o semi-pelagianismo diz. Mas ele fala assim, olha, quando a graça chega para ele, ele tem condição de decidir se ele quer ou não a graça, porque alguma coisa da imagem de Deus ainda tem nele. Tá? Agostinho pensa diferente. Eu vou terminar aqui, a gente pode voltar semana que vem para dar continuidade. Agostinho pensa diferente. Nós herdamos uma natureza pecaminosa que se manifesta em pecados reais. De fato, por causa da nossa natureza caída, o pecado é inevitável. O ser humano está espiritualmente morto. Ele odeia a Deus e não quer nenhuma relação com ele. O homem também não tem capacidade de vencer o pecado. Sua vontade está corrompida e ele é escravo do pecado. O pecado afeta toda a natureza dele. Toda a natureza dele foi afetada pelo pecado. Tá bom? O que aconteceu na reforma? A reforma falou assim, olha, só mais um minutinho, tá? A reforma falou assim, não, o que a Igreja Católica está falando está errado. Esse negócio de semi-pelagianismo está equivocado. A reforma pegou e foi beber em Agostinho de novo. Tá bom? Teve algumas variações na reforma? Teve. Mas a reforma voltou para Agostinho e falou assim, não, a natureza do ser humano é totalmente caída. Totalmente morto. Então, como é que o ser humano consegue entender o que é o Evangelho, entender a graça? Aí eles vão falar de graça preveniente. E a gente vai deixar isso para domingo que vem. Muito obrigado por acompanhar esse assunto assim difícil, tá? Mas precisamos ter base